Olá, amigos e amigas. Estamos chegando mais uma vez até você através dessa programação. Eu, ministro Ricardo, aqui com mais um programa Palavra e Poder. Lembrando a todos que esse programa ele é patrocinado pela Igreja Moriá e vamos passar para vocês o nosso endereço, a nossa redes sociais, caso você não nos conheça ainda e queira nos conhecer, queira se inteirar mais do nosso trabalho da Igreja Moriá, vamos estar passando para vocês o nosso endereço. Talvez você nos ouve de casa ou do trabalho, você está no trânsito dirigindo, ou você está num leito de dor, num hospital, ou num sistema penitenciário. Eu não sei, meu amigo e minha amiga, da onde você nos ouve. Eu sei que, através dessa programação, a palavra de Deus vai chegar até você. Essa programação é a mão de Deus alcançando você. E talvez você se encontre numa situação aflita, numa situação de tristeza, numa situação difícil. Não saia daí não. Fique com a gente. São 30 minutinhos de programação, aonde você vai receber uma palavra, aonde você vai receber uma orientação e você vai ver, você vai testemunhar que no final dessa programação você vai se sentir diferente. Você vai ter uma visão diferente. Você vai ter um pensamento diferente. Vai ter uma direção diferente. Hoje vamos falar de um assunto de um homem chamado Naamã, que sofria de uma enfermidade que era a lepra na época, uma situação muito difícil. Se hoje já não é fácil, imagine há tanto tempo atrás. Mas antes de entrar na mensagem, eu quero passar para você o endereço da nossa igreja, que nós estamos ali na rua Platina 121, no Jardim Santa Cruz. O nosso Instagram, estamos no Instagram também, que é @igrejamoriá.rp, e estamos também no YouTube, que é @igrejamoriá.rp no final. Temos também o WhatsApp, para você que queira nos mandar uma mensagem, um pedido de oração, queira mandar o nome do seu familiar para a gente orar, ou se você quiser marcar um atendimento, nós deixamos à disposição a todos, que é o DDD 16, estamos no 99162-8590. Esses são o endereço da nossa igreja. Amém? Vamos agora à palavra. Antes de irmos à palavra, à mensagem, eu quero pedir que você que tem condição e que pode, você prepare um copo com água. Prepare um copo com água, deixe do lado, que após a mensagem iremos fazer uma oração. E através dessa oração, através dessa água que você vai beber, essa água vai ser um contato entre você e a presença de Deus, para te dar força, para te restaurar, para te direcionar, para abrir os seus olhos, a sua visão. Amém? Nós vamos falar hoje no livro de Reis. Se você tiver uma Bíblia, quiser nos acompanhar e tiver em condição para isso, você abra no segundo livro de Reis, no capítulo 5. A Bíblia diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. Veja só, Naamã, ele era um oficial. Naamã era um homem de posição naquele povo, naquele exército. Ele era o capitão do exército do rei da Síria. Ou seja, ele não era uma pessoa sem expressão naquele povo e naquele exército. Ele era um capitão.
ele era valoroso, ele era um homem respeitado. A Bíblia fala aqui, ó, que ele era valoroso porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Então, ou seja, aquele homem, através daquele exército, ele abençoava aquele povo da Síria. Deus dava livramentos àquele povo usando Naamã. Porém, a Bíblia fala que ele era leproso. Veja só, meu amigo, talvez você esteja nos acompanhando e você diz assim: eu já fiz de tudo na minha vida, estou vivendo uma situação no qual eu não consigo sair dela. Eu estou vivendo uma situação que, por exemplo, talvez você cite um problema financeiro. Você olha para a sua vida e você vê uma vida que não desenvolve, que não evolui, que não cresce. Você está sempre apertado, você está sempre com dívidas. Você tem empresa, a sua empresa não cresce, a sua empresa não desenvolve. E você diz assim: poxa, eu estudei, eu fiz faculdade, eu me preparei, eu, no caso, faço anúncios da empresa, eu faço a parte de publicidade, tudo que eu tenho que fazer para dar o crescimento. Eu comprei ótimos maquinários para essa empresa, dei treinamentos a funcionários. E a minha empresa não vai, a minha empresa não evolui. Talvez você é uma pessoa que se empenhou para ter ótimos resultados, mas a sua empresa, a sua vida financeira, existe uma lepra nela. Ou talvez você esteja com um problema de saúde e você não tem problema de lepra, mas é uma enfermidade também que você olha para você e fala: poxa, eu tenho de tudo na minha vida. Eu tenho de tudo. Eu posso tudo. Eu tenho uma boa condição financeira. Eu posso comer o que eu quero. Eu posso vestir o que eu quero. Eu posso morar onde eu quero. Mas eu não tenho saúde. É como se existisse uma lepra na sua saúde. E no caso aqui de Naamã, todo o conhecimento dele, você veja que ele, através dele, o Senhor livrou o povo do rei da Síria. Então, ou seja, toda a posição de Naamã, todo o conhecimento de Naamã, com todo o recurso que Naamã tinha, não foi suficiente para resolver o problema dele. Ele vivia com aquela lepra. Ele ia para as lutas, ele ia para as batalhas, ele alcançava vitórias, mas ele tinha aquela lepra. Só ele sabia o que ele carregava embaixo da farda dele. Só ele sabia. E talvez você diz assim: eu estou vivendo uma situação semelhante a essa. Ninguém sabe o que eu estou passando. Ninguém sabe o que eu estou vivendo. Porque, como falamos no começo, às vezes a sua lepra é na vida financeira, é na vida familiar, no casamento. Talvez exista uma situação na sua vida que te faz assim, só você sabe. É só você e Deus que sabe o que você está passando, o que você está vivendo, o que já ocasionou essa situação na sua vida. E há momentos que é assim, meu amigo. Há momentos que parece que estamos sozinhos, mas Deus prometeu que estaria conosco. E nesses momentos a gente se desespera, vem os maus pensamentos na cabeça, pensamento contra a própria vida, pensamentos de morte, pensamentos de medo, opressões, depressões. Nesse momento, o mal faz de tudo para nos atacar. O mal faz de tudo para nos ver prostrado. Ele fala na nossa cabeça que não tem jeito, que não adianta o que a gente fazer, ou o que fizermos não vai ter condição, que Deus não vê, que Deus não está vendo. E tem hora que não adianta. Por exemplo,
Às vezes o problema da pessoa é na vida financeira. Tem hora que a conta não fecha. Tem hora que a situação não bate, a conta não fecha, a conta não bate, é um desespero. A pessoa faz cálculo daqui, faz cálculo dali e nem pode. Porque se você ficar fazendo cálculo daqui, cálculo dali, você vai ceder à pressão. Se você ficar pensando, poxa, o meu filho, a minha filha, está envolvido com drogas, está envolvido no vício. O que eu posso fazer para ajudar o meu filho? O que eu posso fazer para ajudar meu marido? O que eu posso fazer para ajudar a minha esposa? Existem momentos, existem circunstâncias que a gente passa na nossa vida que estamos sozinhos, que estamos ali, parece que não tem ninguém por nós. É uma situação difícil, é um desespero. Mas a primeira coisa que temos que fazer, a primeira coisa, nós vamos aprender isso aqui na história de Naamã. A primeira coisa é deixarmos de lado o que somos, a nossa posição, o que já fizemos até agora e dar ouvidos à palavra de Deus. Tomar, por exemplo, aqui Naamã como exemplo. Essa palavra, essa mensagem, essa história de Naamã nos ensina muita coisa. Muita coisa. Porque nesses momentos que estamos difíceis, não importa a situação que nós estamos vivendo, não importa as circunstâncias que estamos passando. Deus, ele não precisa de situação. Deus, ele não brinca com a nossa fé. Deus, ele está de olho, ele assiste a nós em tudo, em tudo. Deus sabe o que você está passando, Deus sabe o que você está vivendo. Talvez na sua cabeça você acha como Naamã. Naamã escondia algo, que era essa lepra dentro dele, dentro dessa farda. Era ele e Deus. E assim você se encontra nessa situação. Mas, meu amigo, Deus não brinca com a nossa fé. Ele não precisa de condições, de situações favoráveis para nos ajudar, para nos abençoar, para nos alcançar. E você chegou até essa programação, não foi à toa. Você chegou até essa programação, essa programação chegou até você para Deus te dar um novo rumo, para Deus te dar uma direção. À luz do quê? À luz da palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus. No 2, e saíram tropas da Síria da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Veja só, eles trouxeram uma menina presa, ou seja, para trabalhar para Naamã, para a mulher de Naamã, em casa, na casa dela, na casa dele, no caso. Ou seja, ela seria escravo. Olha que situação. O povo dela perdeu a guerra para a Síria, eles trouxeram essa jovem para a casa deles para ser escravo. E aconteceu uma situação que diz assim, ó, no 3, versículo 3. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha só que coisa curiosa, olha que lição aqui. Essa jovem, ela foi levada como escravo para servir a mulher de Naamã e Naamã. Mas ela poderia ter mágoa no coração, ela poderia ter ódio, raiva, todos os sentimentos ruins, ela poderia ter qualquer sentimento ruim contra eles, porque ela foi levada ali como escravo. Mas essa jovem, essa moça, ela era de Deus. Ela conhecia a palavra de Deus, ela conhecia Deus. E talvez, meu amigo, você esteja pegado em uma situação que já aconteceu na sua vida, que o tempo vem passando e você não consegue se livrar dela. Talvez você traz uma marca do passado, uma mágoa, um ressentimento, talvez um trauma dentro de você, um complexo dentro de você, por algo que aconteceu, por algo que você viveu no passado.
Não permita isso. Não permita. Limpe o seu coração. Limpe esse sentimento de lepra que está tentando escravizar você na sua vida. Essa moça, ela tinha de tudo para desejar o mal para eles. Olha só que coisa, ela estava sendo levada como escrava. Ela tinha de tudo para desejar o mal para eles. Mas ela não fez, pelo contrário, ela só ajudou. A Bíblia fala assim, ó, e diste esta sua senhora, ou seja, para a mulher de Naamã, no 3. Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Meu amigo, aproveite a oportunidade que você está tendo nesse momento. Essa palavra que está chegando até você. Foi o que aconteceu com Naamã. No 4 disse assim, ó, quando ela disse isso para a mulher de Naamã e para Naamã, no 4 diz assim, então foi Naamã e notificou ao seu senhor dizendo assim, e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou à sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo logo, em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei a Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Olha só, o rei, ele pediu autorização para o rei mandou a carta, mandou valores, disse aqui, é bem claro aqui, ó, diz assim, ó, e foi, tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. Ou seja, talvez esse rei, no caso, ele achava que ele levando essas coisas, ele ia agradar o profeta. Ele achava que seriam coisas que seriam suficientes para efetuar e resolver a cura e resolver o problema de Naamã. Talvez você diz assim, olha, eu tenho uma boa situação financeira, eu tenho uma família abençoada, mas eu tenho uma lepra dentro de mim que só você e Deus sabe o que é, que você não consegue se libertar, você não consegue curar. E aqui mostra que nem sempre, às vezes, uma condição financeira, uma posição resolve, é suficiente para resolver situações que estamos vivendo. No caso da saúde, por exemplo, é notório, é claro, que vemos tantas pessoas, tanto morre rico quanto morre pobre com problema de saúde. Porque o dinheiro, ele pode ajudar até um dado momento, até uma certa situação. Existem determinadas situações que o dinheiro já não resolve, que o conhecimento já não resolve, que a posição, o cargo, a sabedoria humana já não alcança mais. E aí o que fazer então? Aí é recorrer a Deus, é recorrer à palavra de Deus. E é por isso que nós estamos aqui, meu amigo e minha amiga, levando até você a palavra de Deus, mostrando para você que há jeito para você, há jeito para esse problema que você está vivendo. Olha o que diz aqui no 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim um homem para que eu cure a sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Ou seja, o rei que estava do outro lado já entendeu aquilo como um motivo para arrumar um problema entre eles, porque ele não via condição nele de resolver o problema de Naamã. E é isso que nós estamos falando. Existem situações que não importa quem somos, o que importa é que só a palavra de Deus, só o poder de Deus que pode mudar essa situação. E diz assim no 8, sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, porque rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Que bênção de Deus, que palavra, meu amigo, que palavra. Não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo, meu amigo, minha amiga. Não importa, eu não te conheço, mas o Senhor Jesus te conhece. E Ele sabe o que você está vivendo, Ele sabe o que você está enfrentando. Então, vá até a palavra de Deus, vai até Deus, vai até o Senhor Jesus. Da onde você está, daqui a pouco vamos fazer a nossa oração. Participe, faça a sua oração. Ministro, mas eu não sei orar.
eu não sei fazer uma oração. Deus não quer ouvir palavras bonitas. Deus quer ouvir palavras sinceras. No momento em que você fechar os seus olhos e falar com Deus, falar, meu Deus, independente de quem eu seja, eu estou vivendo isso e eu não tenho condição de resolver, eu preciso da tua ajuda. Deus de imediato vem para nos ajudar, porque Deus não faz acepções de pessoa. E seguindo aqui fala assim, no 9, veio pois Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será curada e ficará purificado. No 11 diz assim, porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. No 12, não são porventura Abana e Farpá rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Ou seja, ele, na cabeça dele, ele imaginava o seguinte, eu vou chegar lá com a carta do rei, com as coisas que o rei mandou, o profeta vai vir até mim, vai me saudar, vai dar as considerações aqui à minha pessoa e vai me curar, vai fazer uma oração e vai curar. Meu amigo, para tudo tem um preço. Para tudo tem um preço. Deus não precisa que a pessoa fique doente para ele alcançá-la. Deus não precisa que a pessoa se perca financeiramente para ele alcançá-la. Deus não precisa que você tenha um problema no seu casamento ou na sua família para ele te alcançar. Não. Deus não precisa nada disso. Mas existem pessoas que só reconhecem o poder de Deus, que só reconhecem a autoridade do nome do Senhor Jesus, o poder que há na palavra de Deus em determinadas situações que ela está passando. Porque, por si só, ela se acha autossuficiente para resolver o problema dela. Então, não é que Deus coloque mal na vida do ser humano. Muito pelo contrário. Aliás, qual é o pai que vai colocar algo que é mal na vida do seu filho? Eu te pergunto, você que é pai e mãe, você teria essa coragem? Se nós não temos essa coragem, quanto mais Deus. Mas ele achava na cabeça dele que seria assim. E isso tudo aconteceu porque foi o jeito que precisou para Deus poder alcançar ele nessa parte. Para ele entender que não era a posição dele, não era a situação dele que ia curá-lo, mas sim a obediência ao homem de Deus, a obediência à palavra de Deus. Ele esperou que o profeta mandasse ele então para um rio limpo. O profeta mandou ele para um rio que era considerado como um rio sujo, contaminado. Mas foi lá que o profeta mandou. E às vezes acontece isso na nossa vida. Nós vivemos uma situação difícil, nós vivemos numa situação sem saída, numa situação de desespero, nervoso para achar a solução do problema no qual nós estamos enfrentando. E quando nós olhamos a esses problemas, quando nós cedemos a essa pressão, a gente então não vê saída. E aí é onde entra o poder de Deus. Quando cremos na palavra de Deus, no poder de Deus, é onde entra ele que falamos no começo. Ele não precisa de condição, ele não precisa de situação. É lá no momento difícil que a mão de Deus nos alcança e resolve o nosso problema e que muda a situação que nós estamos vivendo. É o que aconteceu com ele. Na hora, a Bíblia fala assim, ó, então chegaram os seus servos, ele não aceitou aquilo. Quando deu aquela direção daquele rio, que não era nada do que ele estava pensando, ele ia voltar para trás. Ou seja, no momento ele não aceitou ajuda. Ele foi orgulhoso. E quando que a pessoa é orgulhosa? Quando a palavra de Deus chega até ela com a solução e ela não quer se render, ela não quer se entregar. Então, os servos dele, ó, servos. Então, no 13, chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, disseram, meu pai, se o profeta te disse alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficará purificado? No 14, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando pôs-se diante dele, e disse, eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço que aceite uma bênção
do teu servo. Ou seja, ele quando ele obedeceu à direção divina, quando ele obedeceu à direção da palavra de Deus, ele foi abençoado, ele foi alcançado, ele foi curado. E depois de curado, ele então reconheceu. Ele falou: bem sei que agora há Deus em Israel. Bem sei que há Deus em Israel, que há profeta em Israel. É isso que Deus quer fazer na sua vida, meu amigo. Não importa o que você está passando, o que está vivendo, não importa quem você é. Talvez você diz assim: olha, eu não conheço nada da palavra de Deus. Não tem problema. Não tem problema. O que importa é a sua decisão. A sua decisão de se entregar, de dar ouvidos ao que diz a palavra de Deus. Nós vamos passar mais uma vez o endereço da nossa igreja, a Igreja Moriá, para você nos fazer uma visita. Anote o endereço, faça uma visita. Acompanhe a nossa programação mais uma vez no YouTube. Lá tem vários programas. Assiste a nossa programação, visite as nossas redes sociais. Dê um passo, meu amigo. Vá até ao rio, vá à orientação da palavra de Deus e você vai ver que o que você está vivendo tem jeito, há jeito, você vai ver que Deus tem te assistido, amém? Você vai ver que há solução para o que você está vivendo. O nosso endereço, nós ficamos na Rua Platina 121, Jardim Santa Cruz. Amanhã nós vamos ter o culto às 9 da manhã, quarta-feira, 9 da manhã e às 19h30, o culto da noite. 2 cultos poderosíssimos, 2 oportunidades que você tem para nos fazer uma visita. O nosso endereço nas redes sociais, nós temos no Instagram o @igrejamoriá.rp e estamos também com a nossa página no YouTube, que é o @igrejamoriá.rp. Temos também o nosso WhatsApp, caso você precise de ajuda, uma orientação, marcar um atendimento. Se você quiser mandar o nome de um familiar para oração, o seu nome para oração, nós estamos no DDD 16. O número do telefone é 99162-8590. Esse é o nosso endereço, esse é o nosso telefone. Você tem tudo ao seu dispor. Nós vamos fazer agora a oração e você tem a oportunidade de pegar o que você ouviu nessa programação e fazer a sua oração agora. Você ser sincero diante de Deus, pedir que Deus te ajude, que Deus estenda as mãos deles em sua direção, que te dê força para sair da situação que você está vivendo. Você que preparou o seu copo com água, nós vamos apresentar ele a Deus agora. E ao término dessa programação, ao término da oração, iremos beber com toda a nossa fé. E temos certeza que receberemos força e graça dos céus. Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus que nunca perdeu uma batalha, Deus que nunca falhou, Deus que assiste às nossas necessidades, que nos acompanha, Deus zeloso, caprichoso. Meu Deus, nós te pedimos, Senhor, por saber que o Senhor nos acompanha neste momento, por saber que o Senhor acompanha essa pessoa, meu Deus, que talvez se encontre, meu Deus, num carro dirigindo, no trabalho ou em casa. Talvez essa pessoa, Senhor, encontre-se num presídio, num sistema penitenciário, ou num leito de dor, num quarto de um hospital, Senhor. Ou talvez, meu Deus, na rua. Ou talvez, meu Deus, essa pessoa que está dentro da sua própria casa, mas dentro da própria casa ela não tem paz. Meu Deus, venha alcançar essas pessoas. Aonde chegar a nossa voz, que chegue, meu Deus, a tua presença, com um refrigério, meu Pai, a essa alma cansada, abatida, oprimida. Meu Deus, o Senhor disse: eu habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito de espírito.
Então, meu Deus, visite a cada pessoa neste momento e liberte essa pessoa, meu Deus, de todos os medos e temores. Liberta essa pessoa da fraqueza. Liberta essa pessoa dos vícios, meu Pai, da frieza espiritual. Ó Espírito de Deus, tire dessa pessoa, meu Deus, todo tipo de enfermidade. Tire dela, meu Deus, o espírito da opressão, da depressão, o medo, a síndrome do pânico, meu Deus. Tira, meu Pai, dessa pessoa. Espírito Santo, leve paz a cada uma delas. Que o teu Espírito sopre a paz dentro do coração, da alma. E com ele, meu Deus, a tua presença, o teu poder, como um refrigério, meu Deus, como um bálsamo na dor dessa pessoa, como um bálsamo nessa alma desassossegada, Senhor, que tem lutado tanto, que tem feito a parte dela. Há quem diga, meu Deus, que já fez de tudo para vencer esse problema. Ó, meu Deus, dá a tua orientação, dá a tua direção, meu Deus. Desperta essa pessoa, meu Deus, para que ela possa entender que através da tua direção, que através da tua palavra, através de um encontro dela contigo, real, verdadeiro, que ela pode mudar tudo, meu Deus. E que fique sabido, meu Deus, que há profeta, que há o poder de Deus na vida dessa pessoa, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos. Consagre e abençoe essas águas, meu Deus. Que ao beber dela, meu Deus, que bebamos, Senhor, da tua saúde, da tua força, em nome do Senhor Jesus. E desde já te agradecemos, meu Deus. E tudo para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba da água, meu amigo. Beba da água e receba força. Beba da água e receba uma nova vida, um novo espírito. Medite, use a sua cabeça, medite em tudo que você ouviu nessa programação. Nós vamos ficando por aqui e pedimos a Deus que você dê ouvido a tudo que você ouviu nessa oportunidade. Um abraço a todos, que Deus abençoe abundantemente.